E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vida do Professor. E hoje, nós iremos falar sobre a Primeira República. Mas antes da gente falar da Primeira República, nós temos que falar dos antecedentes, os fatos históricos que antecederam a proclamação da República. Certo? Então vamos bem lá para os primórdios. Vocês viram que o Brasil foi uma colônia descoberta pela coroa portuguesa. Vivemos sob dominação portuguesa durante muito tempo. E aí veio o advento da nossa independência. Independência essa proclamada por Dom Pedro, filho de Dom João, neto de Dom José. Mas não vamos entrar na árvore genealógica da família real não agora, certo? Mas a questão é o seguinte, tivemos a proclamação de nossa independência, Dom Pedro I governou pouco tempo, foi convidado a se retirar do país, e aí ficou aqui no Brasil Pedrito, Dom Pedro II. E o Brasil passou por um período conturbado, que vocês devem ter estudado isso ano passado. Tivemos o período regencial, porque se instalou um problema. Pedrito, já estou até colocando no diminutivo, Dom Pedro II era menor de 15 anos, entendeu? Ele era criança, então não haveria justificativa para deixar o império nas mãos de uma criança. E aí o governo brasileiro ficou nas mãos de regentes, regentes esses que não conseguiram estabilizar a política brasileira e ocorreu uma série de revoltas. Acabando o período regencial e proclamada a maioridade de Dom Pedro II, com 15 anos, iniciou seu governo. Dom Pedro II foi o monarca brasileiro que mais esteve à frente do nosso governo. Foram 50 anos o império de Dom Pedro II. Então é por isso que em alguns livros de história eles relatam Dom Pedro II como uma criança e em outros livros de história relatam como esse coroa aqui, uma pessoa culta. Ele fez tradução de clássicos da literatura europeia aqui para o Brasil. Ele fez tradução. Ele era amante das artes. Dom Pedro II, ele incentivou a vinda de fotógrafos para o Brasil, e desenhistas, artistas, para retratar a fauna e a flora brasileira. Ele era bem para frente. Durante o governo de Dom Pedro II, ocorreu também o fim da escravidão. Então é o seguinte, se fala muito da escravidão, do fim da escravidão no Brasil, como um advento da princesa Isabel. É lógico, ela teve toda a sua importância, que assinou a Lei Áurea, mas ela assinou a Lei Áurea porque o pai, Dom Pedro II, estava em viagem na Europa. Algumas correntes de historiadores acreditam que foi até meio que proposital essa viagem, porque Dom Pedro sofria pressões de todos os lados. Ele sofria pressões da Inglaterra, que botou o olho grande e viu na massa de negros no Brasil mercados consumidores, se eles fossem libertos, é lógico, certo? Sofria pressão de fazendeiros que não queriam o fim da escravidão, sofria pressão de fazendeiros que até aceitavam o fim da escravidão, mas que fossem indenizados para isso, sofria pressão de militares, uma cúpula política de militares, de profissionais liberais,
das grandes cidades via o império como um entrave para o desenvolvimento do país. E aí ele sofria muitas pressões para pôr fim à escravidão no Brasil. Estava em viagem à Europa, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que não foi autoria dela, foi de um deputado, certo? Na época, e os negros foram libertos. Aí a gente vê uma modernização assim no Brasil, vamos dizer assim, um iniciozinho. Houve a liberdade para os negros. Durante o período de Dom Pedro II, com a atuação do Barão de Mauá, certo? Houve um desenvolvimento na economia brasileira mais voltada para o café. Vieram iluminações a gás em determinadas cidades, construção de estaleiros. Deixa eu dizer mais coisa. Algumas ferrovias foram criadas aqui no Brasil, pequenas indústrias, certo? Porém, é o seguinte, era um desenvolvimento capengo. Eu vou citar como exemplo o seguinte: libertaram os Miancô, os negros. Porém, os negros ficaram marginalizados na sociedade. Sem emprego, muitos voltaram para trabalhar nas antigas fazendas, que eles já trabalhavam como escravos, como homens livres, porém, pelo prato de comida. Muitas negras viraram prostitutas para poder alimentar a sua família. Outros negros, devido à falta de oportunidade, chegaram a praticar roubos. Foi início também das primeiras favelas, que era um único local onde o negro escravizado podia fazer uma moradia precária, certo? Então, a coisa bem assim. A questão é que as pressões continuaram em cima de Dom Pedro II, o fim da escravidão desagradou aqueles fazendeiros que queriam ser indenizados e não foram. Teve uma questão também da Igreja Católica, que houve críticas a Dom Pedro II devido à Igreja Católica. Aí a gente para analisar o imperador sendo questionado pela Igreja Católica, que até hoje 90% da população brasileira é católico. Então, nas homilias, pau quebrava, certo? Então, o exército, com ideias positivistas, queriam a proclamação de uma república aqui no Brasil. Então, juntou todo esse pacote e pôs fim ao governo de Dom Pedro II. E agora nós vamos ver aqui como se procedeu isso, certo? Então vamos aqui. Nós estudamos agora os antecedentes, fim da escravidão, né, e o golpe militar, fim do império. Como se deu o golpe militar? Eu acho até engraçado, né, sobre a questão do golpe militar, porque é como se o Marechal Deodoro da Fonseca, depois de ter organizado com aquelas elites, porque a proclamação da nossa república foi elitizada, não foi para pobre. Teve pobre que foi entender o que era a república mais de 10 anos depois. Não viu melhoria nenhuma. Pelo contrário, aumentou a concentração de renda e aumentou a desigualdade social no país. Então não foi bom, certo? Então essa proclamação da república foi um golpe das elites, que pôs fim ao império no Brasil e mandou Dom Pedro II embora junto com a sua família, certo? Quando se deu a proclamação da República? Essa proclamação da República ela se deu no dia 15 de novembro de 1889, tá aí,
E ela ficou dividida em dois períodos distintos, que foi a República da Espada, onde tivemos militares no poder, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República, depois renunciou e foi substituído por Floriano Peixoto. Pessoal, vai desculpando aqui, esse acento agudo não é, certo? Foi na hora de digitar que deu esse errinho aqui, viu? Então desconsidere isso aqui. Então a República da Espada foi a primeira república, foi a República dos Militares, liderada por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E a República Oligárquica, que foi uma república de presidentes civis. A máfia pesada foi aqui, certo? O próprio nome oligarquia é um nome injusto para uma república que muitos acreditavam que seria até um pouco democrática, que é oligarquia, governo de poucos. Ou seja, aquele assunto que a gente falou, a elite, os poderosos, proclamaram a República Brasileira para eles e não para o povo. Certo, pessoal? Então, nesse nosso conteúdo, nós vamos adentrar em todos esses detalhes. Nossas aulas vão ser divididas em 3 vídeos, no qual estarei falando um pouco sobre a República da Espada, depois a República Oligárquica e, por fim, as revoltas e outros acontecimentos importantes que ocorreram durante a Primeira República, que finalizou em 1930 com a tomada do poder de outras elites, colocando como presidente Getúlio Vargas, uma das grandes figuras da história brasileira. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, nós vimos que foi proclamada a República no dia 15 de novembro de 1889, aí foi criado símbolo nacional, aí invenção também da República, né, tá lá na bandeira, ordem e progresso, que até hoje a gente está procurando a ordem e o progresso, que aqui a coisa é devagar. Mas assim, a frase ordem e progresso, tem na bandeira nacional, ela é fruto das ideias positivistas de Auguste Kant, que era um escritor, um filósofo, escritor europeu, que chegou aqui no Brasil e os militares, muitos militares eram adeptos dessas ideias. Profissionais liberais também aqui do nosso Brasil também eram adeptos a essas ideias, certo? Então vocês viram que a República da Espada foram de 2 marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Eu coloquei aqui a parte da Constituição, mas eu queria mostrar também a imagem de ambos. Esse senhor barbudo é o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Que proclamou a República Brasileira e que, após renunciar, foi sucedido por Floriano Peixoto, chamado de Marechal de Ferro, porque ele conteve revoltas importantes da Marinha aqui no Brasil com punho de aço. Tem uma história curiosa do Floriano Peixoto, só para referendar que era Marechal de Ferro. Ele conteve as revoltas, consolidou a República aqui no Brasil e ele fez uma estardalhaço em uma cidade bastante conhecida hoje, mas que se eu falar o nome, vocês vão dizer que eu estou ficando louco.
O nome da cidade é Desterro. Pessoal, o Exército Brasileiro, a mando de Floriano Peixoto, matou centenas de pessoas para consolidar a República e sufocar uma revolta que teve em Desterro. Depois do caso consolidado, a República decidiu homenagear o presidente. E aí mudaram o nome da cidade, de Desterro para Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. Então a cidade de Florianópolis, como nós conhecemos hoje, foi em homenagem a Floriano Peixoto, que para acabar com a revolta que teve lá, mandou matar centenas de pessoas. Certo? É curiosidadezinha da nossa república. Eita, república velha. Então vamos aqui. Essa república, ela precisava de uma lei, de uma carta magna. Então, inspirado na Constituição dos Estados Unidos da América, é tanto que, se vocês pesquisarem cédulas antigas do Brasil num período da Primeira República, que é a República Velha, vocês vão ver lá o nome seguinte na cédula, no dinheiro. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Certo? Então, a nossa Constituição de 1861 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos e ela determinava o federalismo. O que é o federalismo? É a liberdade, né, dos estados, autonomia até para criar leis, como lá nos Estados Unidos, que alguns estados têm pena de morte e outros não. O presidencialismo, e o nosso primeiro presidente foi quem proclamou, é lógico, a República, o Marechal Deodoro da Fonseca. O voto universal, embora que o nome seja voto universal, não era o universalizado, não. Era para os adultos acima de 21 anos, alfabetizados e que não fossem militares. Resultado, a maioria da população brasileira era analfabeta, então excluía analfabetos, militares, e eu tinha esquecido, integrantes do clero da igreja também não podiam votar. 80% da população brasileira não tinha direito a voto. Era proibido o voto feminino? Não, mas os maridos não deixavam, então ficaram proibidas de todo jeito. Com a Constituição de 1891, houve a separação da igreja do Estado. Antes era assim, pessoal. Certidão de nascimento. Não existia certidão de nascimento civil no período do Império. Era o batistério. A certidão de batismo já era certidão de nascimento. Casamento, não existia casamento civil e casamento religioso. Não. Era o casamento religioso. Já estava consolidado. Então, com a proclamação da República e instalação da Constituição de 1891, separou a igreja do Estado. Surgiu a certidão civil de nascimento e o casamento civil. E a Igreja Católica parou de ser a religião oficial do brasileiro, coisa que era lá no Império. E aí, pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar da segunda fase da República Velha. Vamos sair da República da Espada e entraremos na República Oligárquica, ou seja, a República Café com Leite, com um esquema de fraude eleitoral chamado de política dos governadores e voto de cabresto. Valeu, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Por favor, se inscreva no canal para que a gente possa divulgar
o nosso trabalho.